vivendo no mundo de hoje. Vamos à leitura? Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Meus irmãos, nós nunca vivemos um tempo como esse que nós estamos vivendo. E é chegada uma hora que nós precisamos avaliar, precisamos refletir para construir a nossa vida. E cada um de nós construímos com aquilo que nós plantamos, nós colhemos o que plantamos. Todos nós colhemos fruto das nossas escolhas. Uma vida colocada diante de Deus, ela tem garantido os seus frutos, ela tem garantido a presença de Deus. Uma vida que caminha com o Senhor, ela tem garantido a companhia do Senhor. No livro de Ageu, capítulo 1, versículo 7, diz: pensem como vocês têm agido e vejam qual foi o resultado. Algumas semanas atrás, nós meditamos com esse texto. E eu quero deixar aqui uma pergunta para começar. Se você continuar vivendo como está, sua vida será melhor no futuro por tudo aquilo que você está plantando? Nós estudamos, nós desenvolvemos os dons, os talentos. Dentro de cada um de nós, cada um dos músicos sabe tocar de uma maneira, mas a cada dia vai estudando, e por causa do estudo, eles vão colhendo frutos das suas escolhas. O primeiro passo que nós precisamos ter é construir uma vida ao lado do Senhor. É tempo de olhar para trás para avaliar e também olhar para frente para planejar como é que vai ser o nosso futuro, planejar como nós vamos viver com mais idade. Meus irmãos, a construção da nossa vida precisa ter um cuidado muito grande com o nosso coração, porque todas as escolhas que nós fazemos estão ligadas às nossas emoções, está ligada a tudo aquilo que nós sentimos, o que guardamos dentro de nós, as escolhas que nós fazemos, os pensamentos que nós temos, as ações que nós tomamos, estão totalmente atreladas à vida emocional. Eu sempre falo aqui na igreja, se você está emocionado, não tome nenhuma atitude, porque toda atitude tomada por emoção, a maioria delas nós erramos. Mas tudo que nós vamos colher
Todas as escolhas que fazemos dependem muito do nosso estado emocional. Jamais terei uma vida melhor se minha vida emocional não estiver saudável, se minha vida emocional não estiver curada. Pois todos os passos que nós tomamos, todas as decisões que nós tomamos com base nas nossas emoções. E hoje, eu queria, por alguns minutos, falar com você. Quais são as decisões que você tem tomado quanto à sua vida espiritual? O texto diz, o Senhor aconselhando, Ele não diz para você não construir uma casa na areia. Ele fala que é mais prudente não construir. Porque se você construir sobre a rocha, os ventos virão, as tempestades virão, e você vai estar firme. E na areia é tudo muito volátil. O homem é um ser espiritual. A espiritualidade é algo que está dentro do homem. Fomos feitos assim. Isto é que distingue totalmente o homem de todas as outras obras que Deus criou. O homem foi criado para a eternidade. O homem não foi criado para acabar após a sua morte. O homem foi criado para a eternidade. Falar hoje sobre vencer, sobre cuidar, sobre descobrir quem nós somos, qual é o nosso verdadeiro potencial, está na moda. Nós estamos vendo quantos seminários de imersão, quantos simpósios que aparecem todas as semanas, são lançados todos os dias, de pessoas procurando resposta. Quem somos, de onde viemos, por que estamos, qual é o propósito da vida, como fazer para ser um vencedor. Deixa eu te dizer uma coisa, tudo isso está muito na moda. A vida moderna, a cultura, todos estão falando de espiritualidade, mas isso não é algo de agora. Se você olhar nos livros históricos, você vai ver as ruínas dos Incas, Himalaias no Peru. Você vai ver as ruínas dos Aztecas no México. Você vai ver os costumes dos Yanomamis no Norte América do Sul. Você vai ver os antigos egípcios. Você vai ver as mais renomadas tribos aborígenes da Áustria. Os mais primitivos povos dos continentes africanos. E o que todos esses povos têm em comum? Que todos eles buscavam a espiritualidade. Os incas, o povo faz caminhadas lá, e cada um volta com uma história. Desde os tempos mais remotos, o coração do homem, ele vive a busca de resposta sobre quem ele é no mundo espiritual, quem ele é no mundo natural. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Eclesiastes 3:11, mas tudo fez formoso ao seu tempo, também pôs o mundo no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Abraham Lincoln, o grande estadista americano, ele diz: Deus certamente não criou um ser como homem para existir somente um tempo na terra. Sendo assim, cada um de nós precisamos desenvolver, descobrir a vida espiritual que Deus colocou dentro de cada um de nós.
Você sabia que você vai passar mais tempo do outro lado do que aqui? Você vai viver aqui na terra no máximo 100 anos, mas ficará para sempre na eternidade. E por falar nisso, você acredita na imortalidade? Querido, é onde você vai passar a sua eternidade. O pastor Ernesto Tonini tinha uma das mensagens dele que mais ele pregou e que o Brasil inteiro escutou: onde você passará a sua eternidade. A vida que você tem aqui na terra é apenas um embarque, é apenas uma pré-escola. A vida aqui na terra é um pequeno vestibular, é a primeira página da grande história. A vida na terra é um teste, é uma preparação para a vida eterna. E cada um de nós precisamos acreditar exatamente como Deus te criou. Por isso, não nos conformamos, nenhum de nós, nos conformamos com a morte. A morte é algo anormal para o ser humano. Por mais que alguns não tenham medo da morte, ninguém se sente confortável com ela. Ninguém está preparado para olhar a morte de parentes, de familiares, e achar isso normal. Sabe por quê? Porque nós não fomos criados para morrer. Nós não fomos criados para acabar. O fato mais real da vida terrena, e aqui eu quero que cada irmão preste muita atenção. Há um fato na vida terrena que não importa a sua conta bancária, não importa o seu endereço, não importa as suas vestimentas, não importa nada do que você tenha, do que você possui, nada. Todos nós passaremos por esse momento, que é um dia seu coração vai parar de bater. Querido, independente de toda a nossa história e de família, o coração vai parar de bater. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 e 2, 2 Coríntios 5, 1 e 2. Ele diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. O 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Querido, todos nós, vamos precisar entender que quando a vida aqui na terra encerra, fica bens, fica as pessoas que amamos, tudo fica, os diplomas, a cultura, fica as roupas que nós gostamos, os carros que nós andamos, tudo fica aqui. Enquanto a vida na terra oferece várias opções para você, de escolaridade, de cidade para morar, de meios de transporte. Eu posso ir para Belo Horizonte de carro, de ônibus, de trem, de avião. Isso é a vida terrena. Mas a vida após a morte só tem 2 caminhos: o céu e o inferno.
Esse é um tema que ninguém gosta de falar, porque ele é assustador. Todo mundo não gosta de pensar por isso, apesar de todos nós termos que passar por isso. Meus irmãos, quando você vive na terra, se preparando para a eternidade, sua visão, seus valores mudam na terra. Veja o testemunho que Paulo vai dar em Filipenses 3:7. Olha o que Paulo diz: muda tudo quando você anda uma vida ao lado do Senhor. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda. Reputei-o perda por Cristo. O que para mim era importante, depois que eu conheci Jesus, tudo isso passou a ficar em segundo plano. Cada ato da nossa vida toca um acorde que soará na eternidade. O que está matando as pessoas da nossa geração moderna são os pensamentos, o comportamento e o desejo de crescer, de fazer as coisas a curto prazo. As pessoas vivem querendo tirar o maior proveito da vida, de qualquer maneira. Deixa eu lhe mostrar algo. O homem, para bater recordes, o homem, para dizer que tem o seu nome na história, ele faz cada coisa que a gente se assusta, como corridas de carro. Há poucos dias eu vi uma corrida em algo redondo. As pessoas, os carros estavam correndo a uma velocidade imensa e as pessoas com o corpo fora do carro. Para que isso? Olha esse vídeo que eu vou te mostrar agora. Você teria coragem de fazer isso? Isso é a vida que nós estamos vivendo agora. Os homens, para impressionar, os homens, para ganhar espaço, olha o que eles estão fazendo. A sede de mostrar. Sabe o que é isso? Uma cama elástica. As pessoas pulando acima das nuvens. E aí, você faria isso? Só de olhar, eu passo mal. Eu olho, eu falo, Deus, por que o homem é tão louco? Meus irmãos, o homem faz tudo para que o seu nome perdure. Ele faz tudo para gravar seu nome na história. Mas eu fico perguntando, o que é a eternidade? Um tema que nenhum de nós gostamos de pensar. Nós gostamos de pensar a vida que nós levamos aqui na terra. Gostamos de pensar nos cursos que nós fazemos. Mas vai ter um dia que tudo isso vai parar. E o que vai seguir é a eternidade. Alguns vão viver 20 anos na terra. Outros vão viver mais. Outros vão viver menos, mas não se pode comparar o tempo que você vai viver na terra com o tempo da eternidade. O que é a eternidade? Eu sei que essa pergunta traz uma grande expectativa para o coração, e ainda não inventaram uma boa palavra para definir o que é a eternidade.
Então, eu peguei um versículo bíblico para te dar uma resposta sobre a eternidade. E o versículo é 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Querido, todos aqueles que amam ao Senhor, todos aqueles que entregaram a vida ao Senhor, todos aqueles que seguiram os ensinos, que viveram os ensinos, vão ouvir uma das frases mais fantásticas que já existiu, que está em Mateus capítulo 25, versículo 34. Essa frase é o desejo de todos nós. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, possuí a herança, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Querido, o Senhor diz, Jesus diz: eu vou preparar lugar, para que onde eu esteja, você possa estar também. Sabe qual é o problema disso tudo? O único momento que nós que estamos na terra pensamos sobre isso, sabe quando é? Quando vamos a um sepultamento. Por isso que o texto bíblico em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 2, nos diz exatamente isto: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Às vezes, eu sou chamado para fazer algumas orações no cemitério, naquele momento lá que a família está. E quantas vezes eu escuto pessoas dizendo: eu queria tanto te dizer quanto eu te amo. Eu queria ter tido a oportunidade de te falar tantas coisas. Nós não aproveitamos a nossa vida. Todos nós vamos passar por esse momento. O que Deus colocou dentro de cada um de nós. Deus, quando te criou, Ele te criou e preparou tudo para que a criatura que Ele fez pudesse estar ao lado daquele que o criou. Deus fez tudo para você não se perder. Ele mandou Jesus Cristo para perdoar os teus pecados. Ele mandou Jesus Cristo para ligar você a Ele de novo. Ele mandou Jesus Cristo para te ensinar o que é a vida terrena. Meus irmãos, a nossa vida, os 9 meses que passamos no ventre, é apenas uma preparação para a vida que nós vamos viver aqui fora. Também a sua vida aqui na terra não é o fim. Você foi preparado, escute isso, você foi preparado para ser eterno. O pastor Jorge Linhares, ele tem uma frase que eu gosto muito. E há poucos dias eu estive num sepultamento com ele. E todas as vezes que ele vai a um sepultamento, ele diz essa frase: tem que haver algo melhor do que isso tudo aqui na terra. Mas esse algo melhor só existe para aqueles que abrem o coração para o Senhor. Só existe para aqueles que dizem a Deus: entra na minha casa, entra no meu coração, faz morada, muda a minha história. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 14,
há um versículo que diz: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Aqui na terra todos nós somos passageiros, mas há algo que os homens falam. E eu queria que você refletisse sobre isso. Dizem que nós podemos adorar a Deus do nosso jeito. Dizem que nós podemos caminhar com Deus de nosso jeito. Sempre quando nós estamos ouvindo uma entrevista com pessoas importantes, falam, e sobre Deus? Ele diz, cada um adora a Deus do seu jeito. Cada um, eu adoro Deus da maneira que eu quero, da maneira que eu penso. Deixa eu te dar alguns dados. Se é verdade que cada um pode adorar a Deus do seu jeito, por que Nadab e Abiú morreram ao oferecer adoração que foi considerada estranha? Se o que vale é a boa intenção do coração, por que Uzá morreu ao tentar segurar a arca? Se o que vale é fazer a obra de Deus da maneira que eu quiser, porque Saul foi reprovado quando ofereceu sacrifício a Deus, na demora de Samuel chegar. Se Deus recebe qualquer tipo de adoração, porque Deus aceitou a de Abel e rejeitou a de Caim. Deixa eu te dar a resposta. Não se engane. Tem atitudes que parecem corretas. Tem atitudes que parecem politicamente corretas. Mas Deus, para entrar no céu, estabeleceu princípios. E esses princípios não podem ser mudados. Deus diz que para entrar no céu só tem uma maneira. Se você permitir que Jesus entre no seu coração, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Meu irmão, nós precisamos viver a vida todos os dias como se fosse o último. Quantas pessoas saem de casa e não voltam? Quantas pessoas vão viajar e não voltam? Você está preparado? Se hoje fosse o dia que você fosse encontrar com Deus, você está preparado? Para passar a eternidade, de que lado você passaria? Porque todas as pessoas ficam dizendo, pastor, eu ainda vou fazer, eu ainda vou consertar, eu ainda vou tomar uma posição, mas esse ainda, ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos. É necessário que o assunto de cada dia da vida seja preparar para o nosso último dia. Nós não pensamos sobre a eternidade. Sabemos que somos eternos, sabemos que Deus criou todas as coisas, e esse Deus que criou o universo tão perfeito, que criou o homem, que criou todas as coisas, Deus criou o homem para caminhar com Ele. E nós estamos vendo uma humanidade que cada dia faz computadores, robôs, para substituir o homem. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz assim, porque andamos por fé e não por vista. As pessoas dizem, eu só creio se ver. O texto diz, nós andamos por fé.
Nós temos que crer naquilo que o Senhor falou. Nós precisamos acreditar naquilo que Deus disse. Como está a sua espiritualidade? Sobre que tipo de terreno você está construindo a sua vida? Sobre que tipo de terreno você está construindo a sua vida espiritual? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Peça a Deus para te mostrar as falhas. Peça a Deus para te mostrar aonde precisa ser consertado. Irmãos, eu acho que a chave caiu, os irmãos já vão ligar, o ar parou, mas não se incomode não, que isso aqui é fichinha. Se você não for para o céu, isso aqui é fichinha. Vamos lá. Os irmãos que conhecem aí o sistema, nos ajude. Abra a Bíblia, por favor, em Salmo 139, versículo 23 e 24, por favor. Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho. Está escrito ali, é o quê? Eterno. Diga comigo, eterno. Você é eterno. Só que ninguém pensa isso. Nós pensamos que acabou, aqui acabou. Não. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas limitações. E por isso que Ele mandou o Filho dEle para morrer em teu lugar, para perdoar os teus pecados, para fortalecer o teu coração, para te mostrar o lugar que você precisa se levantar, erguer a sua vida novamente, se ligar a Deus, porque um homem longe de Deus é uma vida de tristeza, é uma vida de agonia. Meu irmão, o que eu tenho para te dizer, não permaneça no erro. Em Ageu capítulo 1, versículo 6 e versículo 7, Ageu 1, 6 e 7 diz, olha isso aí, irmãos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestir-vos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão trabalhando tanto, mas não estão vivendo. Estão dando tudo de melhor, mas continuam infelizes. Estão estudando, galgando pontos cada dia mais elevados, mas não estão conseguindo chegar a lugar algum. É preciso reformular, é preciso parar tudo e dizer, Deus, eu quero que o Senhor entre no meu coração. Deus, eu quero me quebrantar diante do Senhor. Deus, eu quero que o Senhor mude a minha história. E todo coração quebrantado é abraçado pelo Senhor. O que Deus está querendo são pessoas que tenham coração quebrantado. Meu querido, Deus não rejeita a oração vinda de um coração quebrantado. Nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão fazendo uma campanha tão grande contra a igreja. E tem gente que fala que você vai na igreja, mas a igreja não salva ninguém. Isso é verdade. A igreja não salva, mas é o lugar onde os salvos se encontram. Os lugares que a gente frequenta revela a busca que nós temos dentro de nós. Querido,
Se você quer comprar uma roupa, você vai ao shopping. Se você quer cuidar do seu corpo, você vai a uma academia. Se você quer comer alguma comida especial, você vai a um restaurante. Mas se você quer ouvir a palavra de Deus, você precisa ir à igreja para ouvir Deus falar. Você entrou aqui hoje e Deus está dizendo para você: é hora de repensar a sua vida. Não é hora de viver como se nada fosse acontecer depois daqui. Querido, deixa eu te dizer algo. Depois que você parte, não adianta nada acender todas as velas do mundo, as luzes de todos os estádios em cima de você. Ninguém vai mudar o seu caminho. A Bíblia diz que entre o berço e o caixão estão todas as escolhas do homem. Você escolhe com quem casa, você escolhe onde mora, você escolhe o colégio que você estuda, você escolhe todas as coisas. E você precisa escolher aonde você vai passar a sua eternidade. Em qual lugar será que você vai querer passar a sua eternidade? Meus irmãos, para cuidar da sua espiritualidade, é necessário que você ouça a palavra de Deus. O versículo 24 do primeiro texto que nós lemos diz: portanto, quem ouve as minhas palavras, quem ouve as minhas palavras, quais são as palavras que você está ouvindo? Tem pessoas escutando tanta coisa. Ele está dizendo: quem ouve as minhas palavras. E o texto continua dizendo: e as pratica. É como um homem prudente que constrói a casa sobre a rocha. Vem a chuva, vem a tempestade, vem as intempéries, vem todas as provações, mas ele continua firme, porque a sua vida está na rocha inabalável que é o Senhor. Meu querido, nossas decisões refletem o nível de maturidade espiritual que nós estamos. Ele mostrou como age a pessoa prudente. Ele mostrou como age a pessoa sábia. Mas também ele mostrou como age a pessoa insensata. E ele conclui o versículo 25 a 27. Ele diz: mas quem ouve as minhas palavras, escute, e não as pratica, é como um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Eu quero, nesta noite, encerrar essa palavra dizendo a você: você está preparado para um encontro com o Senhor? Eu não posso trocar os anos que eu vou viver aqui na terra, esses pequenos anos, com a eternidade longe de Deus. O sofrimento é eterno. O sofrimento, ninguém poderá mudar de lugar. Enquanto você está vivo, você escolhe aonde você vai passar a sua eternidade. Os homens querem emoções. Essa semana, eu vi um vídeo de uns rapazes andando de moto e acelerando. E quando a moto estava bem acelerada, eles botavam ela em pé.
e ficava em pezinho na moto. E todo mundo aplaudia. Aí bateu numa pedra, a moto caiu, ele se rasgou todo e ninguém aplaudiu. Isso é o mundo. Satanás, ele diz, faça isso. Na hora que você faz, ele diz, resolva, fique só. Porque tem as consequências de quem pratica o erro. Existem consequências de quem anda longe de Jesus. Que consequências são estas? Tristeza, vazio, incerteza, um nervosismo de realidade. Eu fui ali no horto, os músicos podem subir, eu fui ali no horto, essa semana, e quando estava voltando ali perto da estação ferroviária, um senhor, bastante idoso, entrou na pista sem dar seta. Irmãos, você precisa ver o que fizeram com ele. Tanta coisa com aquele homem. Queriam empurrar o carro dele. E eu fiquei olhando. Falei, isso é o nervosismo quando você não tem a certeza do que você está fazendo na terra. Quando você conhece o propósito de Deus sobre a sua vida, você entende que cada momento é uma oportunidade que Deus está te dando para abençoar alguém. Olha o que diz João, capítulo 15, versículo 4 ao versículo 7. Escute bem, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, não volta. Assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, aqui eu paro. Todos nós gostamos até aqui. Eu em Cristo, Cristo em mim, eu vou dar muito fruto. Mas olha o que ele diz. Se você não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Há um condicional. Se você quer ter vida eterna, você precisa estar em Cristo. Meus irmãos, hoje, quando você vai à igreja, a maioria dela prega mensagens para massagear o ego. Para dizer, viva a vida que você está vivendo, que você vai para o céu. Não vai. A vida que leva você ao céu é uma vida de entrega. É uma vida de renúncia. É uma vida que você entrega para Deus lavar as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. É uma vida diferente. Ele diz, as coisas do homem velho já se passaram, agora eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. O homem quer continuar vivendo uma vida de pecado e indo à igreja para aliviar a sua consciência. Não é assim. Você pode vir em todos os cultos. Se você não entregar a sua vida a Jesus,
permitir que ele entre para fazer morada, não vai acontecer mudança nenhuma. O que faz mudança é a permanência de Jesus em nós. O que traz mudança é quando Jesus habita em nós. Quando nós vamos fazer qualquer coisa, o Espírito Santo, ele nos diz: não faça isso, isso é coisa do velho homem. E aí a gente deixa. Deixa eu lhe falar algo para encerrar. A diferença que existe num homem que vai para o céu e um homem que não vai para o céu, mesmo que vá à igreja, são os frutos. A Bíblia diz que pelos frutos se conhece a árvore. Qual é o fruto que a sua árvore está dando? Qual é a imagem que as pessoas estão vendo em você? A imagem de Cristo ou a imagem de uma pessoa que está perdida? Hoje está na igreja, amanhã à noite está na balada, no outro dia está em outro canto, buscando emoções, buscando tudo, cheirando tudo, fumando tudo. Ei, você não precisa disso para ter alegria. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Quando você entrega a sua vida a Jesus, Ele entra na sua alma, Ele entra no seu coração e tudo é transformado. Deus não fez o homem para se perder. Deus não tem alegria nenhuma num homem que se perde, porque Deus te criou para a vida eterna. Deus te criou para o céu. Deus te criou para estar ao lado dele. Deus te criou para que você possa viver de mãos dadas com ele. Eu sei que essa é uma mensagem que você pode dizer: pastor, ela é dura, mas ela traz mudança. Nós não viemos ao culto para voltarmos da mesma maneira. Nós estamos aqui porque precisamos voltar para casa com atitudes renovadas. Os irmãos, os que já são evangélicos, que já entregaram a vida a Jesus, dizendo: eu quero andar mais perto, o Senhor vai habitar em mim, e tudo que o Senhor tem, eu quero, a tua palavra será praticada, a tua palavra será vivida. E aqueles que ainda não têm, precisam dizer hoje: entra em mim e faz morada. Porque eu quero mudança. Eu não quero viver eternamente. Eu queria que a igreja ficasse de pé.